Bom dia pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Bom dia, bem-vindos a mais uma live. Que Deus abençoe vocês. Eu peço a Deus em nome de Jesus que Ele venha abençoar essa live, que a palavra dEle venha abençoar cada vida, que está assistindo essa live, que o nosso coração venha ser a boa terra, da parábola do semeador, a boa terra onde que a palavra de Deus vai entrar e vai produzir fruto, Você já deve ter visto o nome da live de hoje, é mudança de mentalidade. Então nós iremos, usar como base a história de Davi. Davi, eu acredito que a maioria deve conhecer a história dele, Aquele menino que foi ungido rei pelo profeta Samuel, Deus o escolheu. E Davi, antes de ser ungido rei, Davi ele entendia de quê? De pastos, Davi entendia de ovelhas, Até mesmo quando ele foi ungido rei, ele continuou trabalhando, cuidando das ovelhas do pai dele. Então, Davi ele entendia de ovelhas ali. E Davi agora ele foi ungido rei, para ser rei. E sabemos que ovelhas, elas não têm opiniões próprias, Vamos dizer assim. Pessoas não. Pessoas têm opiniões próprias, pessoas, elas têm, cada um é diferente do outro, cada pessoa tem uma maneira de ver a vida. Então, todo mundo sabe que é um desafio, Você trabalhar com pessoas, E o tempo todo nós estamos lidando com pessoas, Então, precisamos aprender a como conviver e tudo mais. Então, Davi agora tinha um desafio, Davi agora, ele precisaria começar a entender agora de pessoas, porque ele se tornaria um rei. Então, ele precisou passar por uma mudança de mentalidade. A mentalidade que Davi tinha era como cuidar de ovelhas. Agora, ele precisava ter uma mentalidade de como cuidar de um reino, de como lidar com pessoas, de como trabalhar com pessoas. E o interessante é que quando Davi foi ungido rei, Davi não assumiu o trono de imediato. Davi, ele passou por um treinamento que conhecemos como treinamento de o tempo da espera. Aquele tempo de quando nós recebemos a promessa de Deus e a gente passa por aquele tempo de esperar, a promessa se cumprir. E é interessante que olha como que Deus é maravilhoso. Assim que Davi foi ungido rei, Deus ele encaminhou tudo para que a promessa se cumprisse na vida de Davi. Olha que interessante, Davi foi ungido rei. Aí o espírito do Senhor sai de Saul e um espírito maligno começa a atormentar Saul, Um espírito maligno vindo da parte do Senhor. Não, parece que entrou um negócio no meu olho. Misericórdia. Um espírito maligno da parte do Senhor veio atormentar Saul. E quem que é chamado? Eu acredito que existia outros músicos ali, mas Davi foi chamado para tocar harpa para o rei. Então ele vai lá, toca harpa. Certa vez, Jessé pede Davi para levar alimento para seus irmãos, os irmãos de Davi, eles eram guerreiros, Os 3 primeiros eram guerreiros. Então, eles estavam lá no campamento ali de Saul. Então, o que acontece? Jessé pede para levar ali alimento para eles. Davi vai lá levar. O que está acontecendo ali? Golias está afrontando o povo de Deus. E Davi, ele já tinha lutado contra leão, contra urso, e tinha vencido. Então Deus sabia que Davi não ia deixar aquele Golias escapar, Deus sabia que Davi ia tomar alguma atitude em relação a Golias. Então, aquele momento ali foi onde Deus usou Davi para poder vencer Golias. Então Deus já estava preparando Davi para ele se tornar rei. Então muitas das vezes, Deus ele nos faz promessas e nós ficamos ansiosos, queremos que a promessa cumpre agora, queremos que a promessa se cumpre de imediato. Queremos que Deus ele já realiza, Ele prometeu, já queremos que Ele já cumpre, faça com que aquela promessa se realize na nossa vida. Só que com Deus não é assim. Deus, quando nós recebemos a promessa já está sobre a nossa vida. Mas nós precisamos entender que Deus ele nos prepara para receber a promessa. E o mais interessante é que Deus ele encaminha tudo para que aquela promessa venha se cumprir.
Foi o que aconteceu com Davi. Deus já estava preparando ele. Quando ele foi tocar para Saul, quando ele foi lá, enfrentou Golias. Então Davi, ele começa a ficar ali, perto de Saul, perto de Jonatas, e ali ele está se preparando para se tornar rei, ele está aprendendo, né? Davi começa a se tornar homem de guerra. Então entendam isso. Deus, ele nos prepara para receber as promessas. Então, se Deus te prometeu, tenha paciência, tá? Espera o tempo de Deus, que na hora certa ele vai cumprir a promessa na sua vida. Deus, ele não mente, tá? Mas Davi ele não ficou parado de braços cruzados. Ele foi deixando Deus guiar a vida dele, né? Quando precisou dele lá, quando precisou ele servir Saul, ele foi lá, serviu Saul. Davi poderia ter pensado, não, mas agora eu me tornei rei, eu vou servir Saul. Mas Davi não pensou nisso. Davi, ele não precipitou, né, a promessa de Deus na vida dele. Ele não precipitou, ele não foi imprudente de querer, não, eu quero que aconteça agora, então eu vou falar com o rei Saul que eu fui ungido rei. Não, ele respeitou o momento de Deus, ele respeitou o tempo de Deus na vida dele. Ele respeitou esse tempo de espera, esse tempo de preparação. Então nós precisamos respeitar o tempo que Deus está nos moldando, que Deus está nos preparando para receber aquilo que ele já nos prometeu, aquilo que ele tem para nós. E Davi, ele serviu Saul ali, e ele foi aprendendo. E é interessante que Davi, ele não precipitou. Davi teve a oportunidade, né, quando ele corta a rola, eu esqueci o nome, como é que fala, mas ele corta um pedaço de pano da roupa de Saul. Ele teve a oportunidade naquele momento de matar Saul, mas ele não mata, porque ele fala que Saul é ungido de Deus, né, porque ele foi ungido para ser rei. Então, Saul foi ungido para ser rei antes de Davi, né? Então, ele não mata Saul, ele não precipita, né? Ele não se precipita. E, por exemplo, Sara, quando Deus prometeu que Abraão teria um filho, Sara se precipitou. Sara colocou a serva dela para se deitar com Abraão e ter um filho, né? Não foi isso que Deus tinha prometido. Deus prometeu que ele teria um filho de Sara, né? E Sara se precipitou. E sabemos a confusão que foi, né? E depois vocês podem estar lendo a história de Abraão. Então sabemos a confusão que foi, né? Que Sara pediu a Abraão para expulsar Agar junto com o filho do acampamento lá. Então, sim, não se precipita, sabe? Espera Deus cumprir a promessa na sua vida. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, talvez você esteja ansioso aí. Lembre-se disso, Deus está te preparando para receber a promessa. Em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. E como que nós podemos ter essa mudança de mentalidade? Através do conhecimento. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer sobre finanças, por exemplo. Se você quer melhorar na área de finanças, você quer ter uma mudança de mentalidade na área da finança, então você começa a aprender sobre finanças. Se você quer que a sua mentalidade muda em qualquer área, você precisa estar buscando conhecimento. A Bíblia fala que o povo, né, de Deus foi destruído por falta de conhecimento. O conhecimento liberta. Você precisa conhecer, começar a ter conhecimento, mas logicamente em coisas relevantes, né? Coisas que vão te ajudar. E outra coisa que eu quero falar com vocês, em Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho tão interessante, quando eu estava lendo esse versículo, Deus me fez atentar para um detalhe. Quando fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Aí fala, pela renovação do vosso entendimento, ou tem Bíblia que vai estar escrito com a renovação da nossa mente, da vossa mente. Então é interessante que fala renovação, para que podemos transformar, né, o mundo, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos deixar Deus renovar a nossa mente, precisamos deixar Deus mudar a nossa mentalidade. Para alcançarmos nossos sonhos, nossos objetivos, nossos projetos, precisamos ter uma mudança de mentalidade. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3, diz assim: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser.
quando Deus falou para Samuel ir ao encontro, né, de Jessé, para estar ali ungindo, né, um dos filhos de Jessé para ser rei, Deus ele falou com Jessé que era qual lugar, que era Belém, a quem ele ia encontrar, que era Jessé, e Deus ele falou com Jessé aquilo que precisava saber. Deus ele não revelou toda a trajetória para Jessé, né? Deus não falou com ele quem que ele iria ungir. Tanto é que quando ele chega lá e os filhos de Jessé começam a se apresentar para ele, ele pensa que é Eliabe, o filho mais velho de Jessé, pela aparência. E Deus falou com ele que Deus ele não olha pela aparência, né? Deus ele olha o coração. Então Deus ele não falou com Jessé quem que ele iria ungir. Deus só falou com ele que ele ia ungir alguém para ser rei. O que nós entendemos com isso? Que muitas das vezes, né, a maioria das vezes, Deus ele não vai nos revelar a caminhada toda, ele não vai nos revelar o percurso todo, né? Ele vai nos saber, ele vai fazer com que nós sabemos somente aquilo que é necessário. Ele vai fazer nós sabermos somente aquilo que precisamos saber, né? Foi o que aconteceu com Jessé, com Samuel. Ele só soube aquilo que precisava saber. Então, muitas das vezes acontece isso, né? Deus ele vai falar, olha, você, por exemplo, Deus te faz uma promessa, assim como foi feita a promessa na vida de Davi. Deus ele não fez Davi saber toda a trajetória, tá? Então, não se preocupe, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na fé, ele não é baseado em vista. Então, quando Deus ele não nos mostra toda a trajetória, é justamente para um dos motivos é para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, né? Porque a Bíblia falou o quê? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, ou seja, Jesus é o caminho. Então, na nossa trajetória, Deus o tempo todo vai estar ali. Jesus o tempo todo vai estar ali, nos guiando, nos orientando, né? O Espírito Santo vai estar ali, nos guiando, nos orientando, nos mostrando o que fazer, como fazer. Então, Jesus é o caminho. Então nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos saber de toda a trajetória. Imagina se José soubesse toda a trajetória antes dele se tornar governador. Será que ele teria aceitado esse desafio? Porque foi uma trajetória bem difícil, né? Ser vendido pelos próprios irmãos. Então não fica preocupado com a trajetória. Ah, mas como que Deus vai fazer isso? Não, mas Deus me prometeu que eu iria pregar em vários lugares, Deus me prometeu que eu ia viver isso, mas como que Deus vai fazer isso? Não fica perturbando o seu coração com essas perguntas. Apenas confie em Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, entendam isso. Não se precipita. Não fica ansioso. Não fica se preocupando, né? A Bíblia fala para nós não andarmos ansiosos com o dia de amanhã. Então, procure ter uma mudança de mentalidade. Procura buscar conhecimento naquilo que é relevante. Procura buscar mais a Deus. Procura ter conhecimento sobre quem é Deus. E para encerrar a live de hoje, né? Lembre-se disso, né? Se for para você, de tudo que você for guardar dessa live, guarda isso. Quando Deus te promete algo, Ele encaminha tudo para que essa promessa possa se cumprir na sua vida. Então, não se precipite, não fique ansioso, apenas confie em Deus e faça aquilo que Ele tem colocado no seu caminho para você estar fazendo. Tenha um bom dia, eu peço a Deus em nome de Jesus que venha abençoar o seu final de semana, que o seu dia de hoje seja melhor ainda do que o de ontem. Fique com Deus e nos vemos nas próximas lives.